Bem, terceirão, agora a gente vai dividir nossos polímeros em dois tipos, tá? Nós vamos dividir nossos polímeros em polímeros que são termoplásticos e polímeros termofixos, tudo bem? E a gente vai analisar seu caráter estrutural e as suas propriedades físico-químicas, beleza? Então, olha só, só revisando o que a gente viu nas aulas passadas, tá? Quando a gente faz uma reação de polimerização, né, a gente faz um link entre um monômero e outro e vai toda vez crescendo mais a sua cadeia e formando uma macromolécula, um polímero, né, com diferentes graus de polimerização, nós formamos cadeias basicamente lineares, né, então cadeias bem esticadinhas linkando um monômero no outro. Obviamente você não vai fazer um fio só, né, entre aspas, né, você não vai fazer um fio só, você vai fazer várias cadeias poliméricas. Essas cadeias poliméricas podem se enovelar, como se fosse um algodão, né? Vários fiozinhos de algodão ali, todo mundo se enovelado. Então, quando a gente faz uma reação de polimerização, você vai ter lá os seus fios, né, de polímeros com diferentes graus de polimerização, e aí esses polímeros, essas cadeias poliméricas vão se enovelando, tudo bem? Quando eu falo especificamente de um polímero termoplástico, a principal característica de um polímero termoplástico é que não existe uma ligação cruzada entre as cadeias poliméricas. Essas cadeias poliméricas são lineares e estão enoveladas. Pronto, estão ali desestruturadas, beleza? Então, a principal característica é que não existe uma ligação cruzada entre as cadeias poliméricas, beleza? Então, essa é uma característica dos polímeros termoplásticos. Uma outra principal característica que é muito importante é o comportamento do polímero termoplástico em relação à temperatura. Galera, o aumento da temperatura faz com que polímeros termoplásticos, né, não degradem. Primeiramente ele amoleça, às vezes ela até se funde, tudo bem? E ele é remoldável, ou seja, você pode amolecer o seu polímero, né, e consequentemente você moldar ele. Um grande exemplo disso, né, é o nosso policloreto de vinila, né, nosso cano PVC. O cano PVC, ao aumentar a temperatura, né, você amolece o seu polímero e, consequentemente, você pode moldar ele facilmente, beleza? Então, o tipo de polímero que com o aumento da temperatura não degrada, primeiramente, tudo bem? Ele primeiro amolece e depois ele pode se queimar, tudo bem? Com o aumento da temperatura, tá? E essa é uma das principais diferenças para o polímero chamado de termofixo, ou também chamado de termorrígido, tudo bem? Um polímero termofixo, ele é um tipo de polímero que tem lá suas cadeias, né? Só que entre as cadeias poliméricas, galera, você tem uma coisa muito específica que é ligações cruzadas. Essas ligações cruzadas, elas conferem uma maior resistência ao seu polímero, né? Só que o problema é que quando você pega um polímero desse e você sintetiza ele, né, você deixa ele já moldado, né, você não tem a possibilidade de modificar o seu molde, ou seja, o aumento da temperatura de um polímero desse, né, não o faz amolecer, ele degrada, ele queima. Por quê? Porque o aumento da temperatura em um polímero termofixo faz com que você clive essas ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas. Consequentemente, o seu polímero queima, o seu polímero degrada. Essa que é a grande diferença. Então aqui você não tem ligação cruzada entre as cadeias e aqui você tem ligações cruzadas entre as cadeias. Tudo bem? Aqui amolece com a temperatura, aqui degrada com a temperatura. Um grande exemplo de um polímero termofixo é a borracha vulcanizada. E aí tem uma história bem interessante. A borracha, galera, ele é um polímero, deixa eu dividir aqui, especificamente da borracha, né? A borracha, galera, ela é um polímero bem moldável, né? Ele tem cadeias lineares bem bonitinhas, tudo bem? Ela é bem frágil, na verdade, mas a partir do momento que a gente pega a borracha, vou fazer aqui, a gente pega a borracha, né? E a gente coloca, a gente faz um processo chamado vulcanização da borracha, que foi feito primeiramente por Goodyear, né? A gente coloca lá com enxofre e coloca na presença de um catalisador, né? Você faz um processo que a gente chama de vulcanização da borracha. Tá? Como é que é e como é que se dá a vulcanização da borracha? Quando você coloca na presença do enxofre, o que o enxofre faz? Você faz uma ligação cruzada entre as cadeias poliméricas, tudo bem? Então você vai utilizar o enxofre justamente para ligar uma cadeia polimérica na outra, tudo bem?
Essa ligação cruzada que você faz entre as cadeias poliméricas confere uma estabilidade e uma resistência muito maior à sua borracha. Muito maior. E isso é excelente. É por isso que o pneu que nós utilizamos no carro, né, nós utilizamos borracha que ela é vulcanizada. Né? Então a gente pega a borracha, coloca com enxofre, com catalisador, e a gente faz uma ligação cruzada entre as cadeias poliméricas. O pneu que nós utilizamos no carro não é muito mais resistente? Agora observe, talvez você já tenha visto em algum protesto, por exemplo, na hora que você queima o pneu, né, você coloca fogo no pneu, o pneu não amolece, o pneu queima, o pneu degrada. Por quê? Porque eu passei a ter um polímero termofixo. E a partir desse momento que eu aumento a temperatura, eu clivo essas cadeias, né, essas ligações cruzadas, e consequentemente eu degrado o meu polímero. Tudo bem? Então esse processo de vulcanização da borracha, galera, é um processo muito importante, principalmente para os vestibulares que já fazer. Beleza? Então, era isso que eu queria distinguir esses dois tipos de polímeros, e por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.